Prontinho. Agora a gente está ao vivo. Boa noite a todos. Eu já estou vendo que já tem umas pessoas aí, já até começaram a falar boa noite para a gente. É um prazer receber vocês aqui hoje, principalmente porque hoje a minha convidada é mais do que uma convidada para mim. É uma amiga querida do meu coração, que eu tenho a sorte, a honra de ter na minha vida. Então eu quero apresentar para vocês a Vivi Nassif. Ah, que bom, eu ia falar Vivian Farah Nassif, mas ela escreveu Vivi Nassif ali e vou deixar assim. Assim já fica íntima de todo mundo também. Boa noite, Vivi. Oi, Érica, boa noite. É um prazer, uma alegria estar aqui com você e com todos os seus convidados, alunos e praticantes. É muito bom mesmo quando a gente está juntando, né, o que a gente faz com o afeto e a ligação que a gente tem com as pessoas, né? Muito bom, obrigada. Eu estou super feliz de você ter aceito o meu convite. Eu acho que esse nosso papo aqui hoje vai ser. A minha ideia é que a gente comece, porque essa quarentena tá longa, vamos combinar, né? E essa nossa live é a 70ª live, 70 lives. Então, de uns tempos para cá, eu comecei a pensar na possibilidade de convidar pessoas que fossem do mundo do Jinshin Jutsu, né? Semana passada veio o Carlos Guterres, que é um instrutor de Jinshin Jutsu, mas que também trabalha com florais. E você é uma praticante super assídua. Eu até comentei com o pessoal quando estava falando que você viria, que você tem milhares de horas de autoaplicação nesse seu corpinho, né? E além de ser uma praticante super assídua de Jiu-Jitsu, tem toda essa experiência que eu vou pedir para você contar para a gente. E é isso que é a minha intenção hoje, que a gente comece a mesclar esses mundos, a olhar as similaridades das terapias complementares. Então, eu vou te passar a bola agora e vou te pedir para você contar um pouco da tua trajetória, o que você faz, como é que você chegou até aqui, tá bom? Conta para gente. Tá bom. Bom, eu realmente eu sou praticante, eu começo o meu dia com Jinshin Jitsu todos os dias da semana, assim. Mas para chegar nisso teve uma trajetória. Eu sou terapeuta ocupacional de formação acadêmica e aí na terapia ocupacional, assim, a terapia ocupacional a gente chama de TO, né? Na TO a TO é muito abrangente, a gente trabalha com pessoas desde de pessoas com portadores de deficiências físicas até na área da saúde mental. Mas quando eu me formei, há mais de 30 anos, a profissão era muito dicotomizada. Quem trabalhava com portador de deficiência física olhava para o corpo da pessoa. E quem trabalhava na saúde mental lidava com os aspectos emocionais e mentais. E eu tinha uma busca já de entender que, mas era uma pessoa só que estava passando por uma situação, né, de sofrimento ou de perda. Então, eu fui buscando isso, eu conheci o trabalho do Dr. Peto Sándor, que era, né, um médico húngaro, que veio para o Brasil refugiado da Segunda Guerra Mundial. E ele foi um professor que foi um mestre, assim, para mim, que me trouxe para o mundo do trabalho corporal, dessa integração corpo-mente, e principalmente me instrumentalizando para trabalhar com isso. Então, ele criou na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial, um trabalho que se chama calatonia, um método de relaxamento profundo. Por quê? Porque ele percebia, como ele trabalhava no Hospital da Cruz Vermelha, e trabalhava com soldados, pessoas jovens que tinham ido para a guerra e estavam num grande sofrimento físico ou psíquico, porque muitas vezes sofriam amputações, porque era um lugar muito gelado e tal. E ele percebia que as técnicas de relaxamento que eram verbais, que eram conduzidas, para aquelas pessoas não surtiam efeito. Então ele começou a tocar, e tocar os pés dessas pessoas, e com toques muito suaves, muito sutis nos pés das pessoas, ele percebeu que as pessoas relaxavam e conseguiam, e principalmente diminuía o nível de dor delas, né? Então ele veio para cá, para o Brasil, e começou depois de um tempo a dar aula no curso de psicologia da PUC, embora ele fosse um médico, mas ele também era psicólogo, e aí ele trouxe uma formação
em integração fisiopsíquica. E foi lá que eu conheci e comecei a praticar a calatonia. E eu acho que uma coisa muito importante que essa abordagem trazia para a gente na época era o fato de que a gente vivenciava. Tudo que a gente aprendia, a gente vivenciava, passava pelo nosso corpo, passava pela experiência, que eu acho que é uma coisa muito rica, muito importante, né? E que é que, e eu acho que nessa época, que era mais ou menos na década de 90, que teve ele falava que era o boom do corpo, né? Muitas técnicas, muitas abordagens corporais, né? Como Feldenkrais, Eutonia, Rolfing, muita coisa acontecendo, que a gente começou, então, a ter esse trabalho de consciência corporal, de fazer sentindo o que a gente estava fazendo. Então, o movimento na área física, para um paciente que era portador de uma deficiência, não era mais só fazer alguma coisa mecânica, mas a gente queria que ele experimentasse estar presente, estar consciente, e que isso dava toda uma qualidade diferente, tanto no movimento, quanto nos aspectos psicológicos dele, né? Na satisfação, vamos dizer assim. Mais ou menos por aí que eu cheguei na calatonia. E aí, assim, eu sempre trabalhei com muito, assim, voltada para essa questão corporal, mas depois a gente vai acrescentando outras formações, depois que a gente se forma, né, há bastante tempo ainda, então a gente vai agregando outros conhecimentos e a prática da gente vai sendo transformada também por esses conhecimentos, né? Então, eu fiz uma formação depois no método Self-Healing, do Meir Schneider, né? Onde a gente trabalha com corpo, mente, relaxamento, movimento ativo, passivo, consciência corporal, com visualização. E depois, um paciente, foi muito interessante essa história, assim, porque foi um paciente que me levou para o Jinshin Jitsu, ele que me levou para a Érica. Coincidentemente, ele tinha sido paciente da Érica, e ele começou a falar do jiu-jitsu. Foi tão espontâneo, assim, um dia eu dei um espirro na sala e ele falou, você tá ficando resfriada? Então, o jiu-jitsu fala, ficar resfriada, toca a trava 3, que você não fica resfriada. Eu, que é isso e tal? E aí, tudo ele me falava, toda a sessão ele me falava alguma coisa do jiu-jitsu. Eu falava, o que é isso? Aí, um dia, ele chegou e falou, sabe o livro do jiu-jitsu? Estava esgotado, mas agora foi reeditado. E eu falei, que livro? Ele falou O Toque da Cura. E aí, na hora que ele falou esse nome, eu falei, pera, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por quê? Eu vinha procurando esse livro há muito tempo. E não tinha internet, não tinha outra possibilidade, era só nas livrarias, né? E eu não tinha acesso. Aí ele me falou, não, O Toque da Cura foi escrito. Aí ele me explicou, pela Mary Burmeister, que tem a ver com jiu-jitsu e tal. Então, eu comprei o livro, me apaixonei, fui fazer o curso da Érica e daí nunca mais larguei. Integrei, assim, começou a fazer parte de mim também. E essa parte da calatonia da visão, Vivi, conta pra gente um pouco, mostra o livro, eu sei que não tem aqui no Brasil, mas conta pra gente. Tá. Então, a calatonia da visão, ela é então uma derivação. A palavra calatonia vem do grego kalaos, que quer dizer muitas coisas. Quer dizer um relaxamento profundo, quer dizer deixar ir o estado de raiva, de ira, significa perdoar aos pais. Então, tem muitas conotações. Mas a calatonia da visão, ela foi desenvolvida como uma derivação da calatonia tradicional dos pés, do professor Sandro, né? Que eu fui aluna dele, então, até ele falecer, né? E essa calatonia da visão, ela é feita, então, na região dos olhos, né? Do rosto e da cabeça. E ela é uma técnica de toques muito suaves também, e que ela também traz um relaxamento e um acalmar da mente. Ela também propicia que a gente, entrando num estado de relaxamento, de menos tensões, a gente possa ter uma visão mais ampla, um pouco menos tensa, vamos dizer assim. Muitas vezes o esforço que a gente faz para ver, essas tensões que são geradas, elas atrapalham a visão. Na verdade, a gente deveria abrir os olhos e deixar a imagem chegar até os olhos, né? Deveríamos ter
uma atitude receptiva com a visão, né? E a gente tem uma atitude normalmente muito ativa. Se você observar uma pessoa olhando no computador, trabalhando no computador, provavelmente você vai ver que ela tem os olhos um pouco arregalados e os olhos fixos, a gente chama de fixação ocular, né? Pisca muito pouco. E piscar é uma das formas de relaxar, né? Então, eles falam que uma pessoa que está relaxada, ela pisca por volta de 26 vezes por minuto. E uma pessoa na frente do computador, ela passa a piscar 6 a 7 vezes por minuto, né? Então, a gente precisa começar a lembrar dos olhos e lembrar da sobrecarga que a gente está impondo aos olhos, porque o mundo se tornou virtual, né? Por uma necessidade mesmo. Então, a gente precisa considerar, fazer pausas, descansar os olhos, trazer conforto, bem-estar também para o sistema visual. Você sabe que eu espero que você ensine hoje para o pessoal, além da calatonia, o palming, né? Quando você me ensinou, eu tive uma oportunidade de, uma época que eu estava na praia, eu uso óculos, né? Todo mundo sabe, me vê todo dia aqui de óculos. E ir para a praia de óculos é uma coisa chata, porque suja, meleca, bronzeador, a areia, o respingo d'água do mar. E aí eu ia sem o óculos para a praia e eu ficava lá fazendo palming e sunny todo dia. Depois de uns 5 dias, eu comecei a perceber que eu estava conseguindo ler o negocinho da barraca de pastel. Antes eu tinha que pedir para a Beatriz ler para mim quais eram as porções. E um dia eu peguei e li e falei, eu estou lendo sem o óculos. E foi muito incrível, na hora veio para mim essa lembrança de você falando, relaxa, deixa a imagem entrar no seu olho em vez de ir atrás da imagem. Foi muito incrível. E a posição, né, do palming, quando a gente toca, para o Jiu-Jitsu a gente está tocando 2 travas, né, 2 centros de energia, a trava 20 e a trava 21. E as 2 travas que a gente acaba encostando, 21 e 20, enquanto faz o palming, são travas que ajudam a visão. Entre os inúmeros atributos que essas travas têm, algum deles, para as 2, é ajudar a visão. E isso foi isso que começou a me despertar. Como o que você faz e o que a gente faz com o Jiu-Jitsu é muito similar, né? Então, tem tudo a ver. mas antes de você mostrar para a gente onde é que a gente toca, que eu quero muito que a gente faça essa relação para as pessoas, conta para mim como é que essa tua construção, né, ter conseguido fazer essa calatonia da visão, ter conseguido chegar a esse formato, como é que foi que acabou virando um livro nos Estados Unidos isso? Porque depois que, assim, os pontos da calatonia da visão, eles guardam uma relação com os pontos da calatonia dos pés, né? Então, eu fui estudar o que esses pontos tinham a ver na anatomia, na fisiologia, e ensinei para uma amiga minha que é psicóloga, porque nesse trabalho da calatonia, ele é muito associado à psicoterapia, né? A gente estudava e estuda, né? Jung e corpo, né? Então, as correlações entre essas 2 abordagens, e então, esses terapeutas utilizam o trabalho corporal. Então, essa minha amiga fazia em mim, para eu sentir também como era, e ela começou a aplicar nos pacientes dela de psicologia, e eu comecei a aplicar nos meus pacientes de visão no consultório, e a gente juntava as observações clínicas, quer dizer, o que os pacientes traziam com relação a isso. E aí a gente escreveu um artigo. Esse artigo a gente apresentou num encontro que tinha no SEDES no fim do ano, e esse artigo virou um livro, quer dizer, virou um livro não, virou um artigo de um livro da calatonia, que é esse que a Erika está se referindo, mas que é um livro que está em inglês, ele foi traduzido para o inglês. Então, aqui tem vários artigos sobre a calatonia, e todos estão em inglês. E dentro tem um artigo sobre a calatonia da visão. Até aqui aparecem os pontos, tem uma figura dos pontos, deixa eu já mostrar, dessa calatonia, que são aqui, ó, tudo, se dá para ver, esses são os pontos que a gente vai tocar hoje, né? Tá, a gente vai tocar em volta dos olhos, né? Bem em volta dos olhos, e depois nas têmporas e abaixo do maxilar, aqui,
E tem dois toques que para vocês são muito conhecidos, que são... Guarda a figura, guarda a figura. Eu queria que você mostrasse enquanto eu falo uma coisa aqui. Tá, Você? Sabe por tá. quê? Aqui nesse grupo tem algumas pessoas que estão chegando agora no Jinshinjutsu, mas tem alguns praticantes antigos. E eu queria que os praticantes prestassem atenção em como esses pontos que a gente vai tocar têm similaridades com as energias de função de órgão, né? Então, como tem pontos que são... eu estou apontando aqui no meu computador como se vocês, por acaso, pudessem ver o meu dedo. Olha que louca. Vou fazer aqui no meu rosto. Esses pontos que são aqui estão ligados à passagem da energia do intestino grosso, do estômago. Aqui na lateral também o estômago passa para a gente. Nesse lugar aqui, os fluxos da medicina tradicional chinesa e no Jinshinjutsu tem alguma diferença, não são iguais. Então, ou para a acupuntura ou para o Jinshinjutsu, são lugares onde passa intestino delgado, estômago, intestino grosso. Aqui tem algumas variações na medicina chinesa, mas pode se considerar vesícula biliar. Então, é muito incrível. Obrigada, Vi. Pode tirar. É muito incrível como quando a gente vai tocando, né, a calatonia da visão vai tocando em regiões que para o Jinshinjutsu são caminhos que a gente chama de energia função órgão. E como essas energias têm a ver com a questão do relaxamento e da melhoria da acuidade visual através dessa harmonização da função, né? Então, ontem a hora que a gente estava batendo aquele papinho, que você estava falando a questão do toque, queria que você retomasse um pouco isso, para as pessoas entenderem o que acontece quando você está colocando a mão no seu corpo, tanto quanto você pratica a calatonia, quanto o Jinshinjutsu. Tá. A questão do toque, ele é uma coisa, eu acho que é uma coisa assim tão fundamental, que hoje a gente pode perceber que o que a gente está sendo restrito, a nossa restrição maior com a pandemia, é a restrição do contato, né? O isolamento, ele não é um isolamento social puro e simples, ele é um isolamento físico, a gente está deixando de abraçar os amigos, a gente está deixando de poder estar perto fisicamente de quem a gente ama, de quem a gente estava acostumado a conviver. Tudo bem que a gente está perto da família, que é a família nuclear para quem pode, mas a falta que a gente sente grande, pelo menos eu sinto, é de abraçar as pessoas, né, de poder tocar as pessoas, né, e isso é uma coisa que é tão importante porque ela é constitutiva da gente, né, a gente se constitui pelo toque. Então, quando o bebê nasce, né, a mãe pega, embala o bebê, ela acaricia o bebê. A gente, quando vê um bebezinho, a gente não fala, ai, que gostoso, posso pegar, né? Ou a gente fala, ai, você aperta ele, né? Posso apertar a bochecha? Não dá vontade, assim, de pegar, né? Mas o bebê, ele se comunica também, né? A pele, que é o lugar onde a gente recebe o toque, ela é um órgão de contato, de comunicação, de proteção, né? Então, quando a gente quando eles fizeram uma experiência, pegaram gatinhos, que os gatinhos, quando os filhotes nascem, as mães lambem, olha o toque, né? Lambem e deixam eles perto delas. E eles fizeram uma experiência que eles separaram os bebês quando nasciam. E esses bebês adoeceram e morreram. Então, assim, o toque, ele tem muitas funções, porque a pele, a origem da pele é a mesma origem, a origem da ectoderma é a mesma origem do sistema nervoso central. A pele do embrião, ela se invagina e forma o tubo neural. E também forma os órgãos dos sentidos, olhos, o olfato, a audição, o tato, a visão, né? Então, é como se a pele fosse um sistema nervoso externo. Por isso que a gente sente muito, né? A pele a gente sente muito, tem muitos receptores neuronais lá. E na derme, a gente tem vários sistemas acontecendo. Se a gente cortar um pedacinho da ectoderme e da derme, a gente tem sistema nervoso muscular, tem glândula, tem a própria pele, né? Então, se diz que quando a gente toca, a gente está como se a gente estivesse ligando todo um sistema que é chamado de psico, neuro,
endócrino, imuno, cutâneo, né? Então, que nem eu falei, né? O sistema imunológico, quando separa, afeta. Então, a ausência do toque também é sentida. Por isso que é tão importante. Quando o bebê chora, a mãe pega, embala, tranquiliza, e o bebê vai assimilando uma experiência de que é possível passar de um estado de estresse para um estado de tranquilização, né? Então, isso vai trazendo para ele como se ele fosse imprintando isso, assim, fixando dentro dele, de que é possível a gente passar de um estado de desconforto para um estado de conforto, né? E a pele é uma das vias para isso, por isso que psicologicamente também é tão importante o toque. Então, quando a gente toca, a gente não está só tocando, né? A Érica sempre fala, né? A gente está tocando os centros energéticos, né? Como se a gente estivesse tocando a conexão com Deus, assim, em cada centro, né? Mas a gente também está acessando, vamos dizer, facilitando essa ligação de todos esses sistemas que estão presentes no nosso corpo, na derme do nosso corpo. Ô, Fih, você está falando, eu estou rindo aqui sozinha, não consigo me controlar, que essa conversa é um parque de diversão para minha cabeça, né? Porque você vai falando e eu vou aqui traduzindo em Jinshin Jitses, que é essa palavra que eu inventei, né? Porque não existe Jinshin Jitses, mas é o idioma que eu falo, é Jinshin Jitses, né? Então, quando você fala disso do embrião, da pele se invaginar, entrar e formar o tubo neural, em Jinshin Jitses, isso quer dizer primeira profundidade, né? Porque a primeira profundidade para a gente, em termos de tecido, cada profundidade está relacionada a um tecido, em termos de tecido, a primeira profundidade é a pele superficial, que acaba então sendo o maior órgão do nosso corpo, porque nós somos todos revestidos de pele. E a pele superficial, ela é o tecido da primeira profundidade, cujas funções de órgão são baço e estômago. E a gente diz no Jinshinjutsu que o que harmoniza o sistema nervoso é a primeira profundidade. Então, isso que você acabou de falar é a explicação no Jinshinjutsu de por que a pele superficial e o sistema nervoso são harmonizados pelas mesmas funções. E o baixo, foi muito legal você contar a história do gatinho, da mãe, porque o baço é isso, é a energia canceriana, a energia maternal, de lua, que acolhe, que pega no colo. A gente diz que o baço é uma canja de galinha para a alma. E, ao mesmo tempo, é o fluxo que a gente usa. Eu brinco quando eu estou dando aula para o sistema nervoso e para o sistema nervoso. Tanto do ponto de vista físico, como você falou, psico, neuro, eu não vou lembrar tudo. Psico, neuro, endócrino, imuno... Cutâneo. Enfim, cutâneo. Então, a pele é o caminho através do toque de harmonização, tanto dessa parte emocional, a partir da contenção, né? O que a pele faz no nosso corpo? Ela forma Deixa eu pegar aqui o meu copo, fica mais fácil explicar. Eu tenho aqui um copo. A pele do copo, a parede do copo, é que gera a possibilidade de que dentro dele eu tenha um líquido. Se eu não tivesse a contenção, eu não teria como abrigar a água que eu vou beber e aproveitar dessa água. Então, e outra palavra que eu não vou lembrar tudo agora, mas outra palavra que você falou que chamou a minha atenção foi comunicação, né? Porque o estômago, que é o outro fluxo da primeira profundidade, é o mestre da comunicação, é o que tem tudo a ver com a habilidade de bem se comunicar. E ele começa justamente aqui, num dos pontos onde a gente vai tocar. Então, conforme você foi falando, eu fui vendo no que você estava falando o que a gente fala em relação à primeira profundidade. E por isso é que eu fiquei rindo aqui sozinha, gente. Deixa eu só dar um avisinho. Eu estou vendo que estão subindo aqui os recados, os boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu e a Vivi vamos responder todos esses comentários depois, eu juro, quando a live terminar. É que agora aqui eu não tenho como conversar com ela e responder ao mesmo tempo. Mas todos vocês que estão escrevendo vão ter as nossas respostas depois. É muito legal que vocês estejam aqui com a gente. Obrigada. Segue aí, Vivi, eu não tinha como não falar isso, estava muito entusiasmada. Não.
Ah, não, achei muito legal. E eu acho que tudo tem a ver mesmo, né, Érica? Tudo tem a ver com tudo, tá tudo muito interligado, mas é muito legal quando a gente consegue descobrir, né, quais são as conexões, né? Onde é que estão esses. Eu gosto muito dessa palavra, né? As sinapses, né? Onde é que estão as ligações, né? Que vão transmitindo informação de um para o outro, assim, né? Eu acho que quando a gente faz um trabalho com a gente mesmo, a primeira coisa que traz é mais um pouquinho, uma areiazinha, assim, no nosso potinho de autoconhecimento, né? Quando a gente consegue ter um tempo para você dedicar a você mesmo e você consegue, então, estabelecer alguma prática, eu acho que elas ajudam a gente em diversos sentidos. Eu acho que uma das coisas que mais me segurou e está me segurando na quarentena e no fato da gente não poder trabalhar como a gente trabalhava e poder estar perto das pessoas, é o fato de eu ter uma prática regular comigo mesmo, assim, né? E eu acho que quando a gente... por isso que eu acho que a calatonia da visão, que a gente vai aprender agora, ela não é a calatonia da visão que eu faço nos pacientes, porque ela, quando ela foi desenvolvida, vamos dizer, eu nem pensava em autoaplicação, era uma coisa que para os pacientes, o relato deles era sempre muito bom, né? Então, não tinha uma perspectiva de que isso virasse uma autoaplicação. Mas como eu acho que o Jinshin Jitsu e outras práticas que a gente tem de toque, elas são muito importantes nesse momento, sempre na vida, mas nesse momento, principalmente porque a gente está tendo uma diminuição disso, eu fiz uma adaptação de uma coisa que já era uma derivação da prática tradicional, que é a prática do Sandor, que é a técnica do Sandor, da calatonia dos pés, né? Então, a calatonia da visão, ela segue, ela é uma correlação da calatonia dos pés. Por isso, ela tem uma ordem de tocar que não é uma ordem assim, a gente vai do dedinho para o polegar, a gente vai alternar os dedos e aí eu vou conduzir. A primeira coisa que eu queria falar dessa prática é que é uma prática simétrica. Então, assim, o que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer ao mesmo tempo do outro, né? As duas mãos vão sempre estar fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? É uma prática simétrica. O toque, a gente recomenda que seja um toque suave, porque o toque da calatonia dos pés, o Sandro falava que era para a gente tocar como se a gente estivesse segurando uma bolha de sabão. Um toque sutil, a gente chama de toque sutil. Então, a gente vai procurar fazer o mais suave que a gente puder, sem colocar peso em cima, né? E procurando a posição mais confortável, fazendo ajustes dentro da prática, se for necessário, porque a gente sabe que quando a gente aprende a primeira vez, a gente um pouco tem que prestar atenção, um pouco tem que fazer, um pouco tem que sentir, então é muita coisa para lidar ao mesmo tempo, mas que a minha proposta... O que é legal, Vi, é que esse vídeo fica gravado, né? Então, a pessoa que fizer agora e se sentir um pouco perdida porque não conhece, hoje faz isso como uma primeira prática, mas pode assistir o vídeo várias vezes e ir repetindo com o tempo. Foi muito importante você ter lembrado de falar essa questão de que é isso que a gente vai fazer agora, uma coisa que você desenvolveu para esta necessidade específica. A gente tem uma similaridade também nisso com o Jinshin-Jutsu, que é, por exemplo, quando eu falo para alguém fazer a trava 13, se auto-aplicar, é só colocar a mão aqui, isso é auto-aplicação da trava 13. Se a pessoa vai ao consultório receber uma sessão, a trava 13 é um fluxo com inúmeros passos. Falo para a pessoa fazer a auto-aplicação da trava 21, é isso aqui. Pronto, isso é autoaplicação. Mas se a pessoa vai ao consultório, eu vou tocar o 12, o 20, o 21, o 22, o dedo, a perna, vou voltar para o tronco. Então, é muito diferente a receber uma sessão, o fluxo é completamente diferente da autoaplicação. E foi importante você ter avisado as pessoas que isso que a gente vai fazer, assim como o Jinshin Jutsu, é uma forma muito simplificada para que as pessoas possam nessa forma, e não quer dizer que é porque é simplificada é menos eficiente, pelo menos não no Jinshin Jutsu, né? Mas é importante as pessoas saberem que o que elas estão fazendo não é a calatonia da visão, mas é uma adaptação da calatonia da visão para a autoaplicação. Ainda bem que você
deixou isso claro, isso é importante. Obrigada. E que nem mesmo a gente aprendendo a calatonia da visão, isso, assim, também é um aprendizado para a gente, é o que você falou, né, para a gente, e não é um aprendizado para isso ser aplicado profissionalmente, porque profissionalmente, para a gente aplicar, a gente precisa fazer o curso, né, igual no Genshin Jitsu, é uma formação que a gente faz até a gente ter essa, vamos dizer assim, essa autorização até interna, né, de poder aplicar profissionalmente, né? Mas isso não invalida o fato de que a gente pode, sim, usar como um recurso agora, principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, eu queria só falar um pouquinho sobre os benefícios que as pessoas relatavam, né, da autoaplicação, da calatonia da visão, que eu acho que tem a ver com o Genshin Jitsu também e com os pontos que são tocados, né? Que, assim, a maioria relata que traz um acalmar da mente, como se a mente se desacelerasse, né? E as coisas, quando a gente está num estado de uma mente mais tranquila, mais em paz, né? A gente tem uma clareza melhor das situações, né? Então, ajudava muito e ajuda, eu acho, assim, as pessoas em situações onde elas precisam mesmo ter clareza ou para tomar uma decisão ou para se enxergar. Então, eu acho que a calatonia da visão, ela dá essa possibilidade de a gente enxergar o mundo externo, mas também voltar os olhos para dentro e poder nos vermos, né, nos entendermos um pouco melhor, nos apaziguarmos, né. Uma outra coisa que eu acho que é muito útil, assim, é para o sono. Eu acho que a calatonia da visão, ela tem uma atuação na qualidade do sono, na possibilidade de ter um sono restaurador, de acordar mais descansado, mais restaurado, ter um sono mais profundo, mais longo. Uma outra coisa é que eu acho que traz um benefício para a região posterior do corpo. Muitas pessoas relatam que traz uma soltura nas costas, na região lombar, ou como se fosse uma soltura da cabeça em segmentos, assim, quer dizer, isso são benefícios, né, mas cada pessoa é livre e para cada pessoa tem alguma observação da experiência, assim, né? Então, para a gente, desculpa, só para, porque não, eu tô falando com você e tô meio de olho ali no que as pessoas estão escrevendo, e elas estão falando muito sobre essas correlações, né? Então eu quero falar um pouquinho mais disso. Quando você fala, por exemplo, da questão do discernimento, a gente tem um fluxo no Jinshinjutsu, que é uma energia que chama Shin Delgado, ela começa aqui no dedinho e ela dá a volta. Quando ela chega aqui, uma parte desce, vai fazer o seu caminho pelo corpo, e a outra parte sobe por aqui e cruza, ela passa aqui no rosto. Então, e a gente diz que é o fluxo que traz discernimento para a vida, discernir entre o que é bom para você manter e o que não é ruim para você joga fora, que é o que o intestino delgado físico faz, né? Retém as partes nutritivas da alimentação e manda para o sangue, e aquilo que não é nutritivo manda para o intestino grosso excretar. Então, esse é um dos fluxos que passa. A bexiga começa aqui, no alto da testa. Eu sei que a gente não vai tocar aqui na calatonia da visão de autoaplicação, mas eu sei que é um ponto importante quando você aplica em alguém. E para a gente, a bexiga desce aqui pela cabeça e desce em 3 ramos pelas costas, diferente da medicina tradicional chinesa, que são só 2, no Genshin Jitsu são 3, e traz essa sensação de conforto e de relaxamento nas costas. O estômago, que ajuda a gente a parar, sair daquele blá 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 mental, ajuda a gente a dormir melhor. Então, é incrível como a gente está falando a mesma coisa, usando linguagens, usando um idioma diferente, para falar exatamente a mesma coisa. Né? Muito mas legal. Que bom que a gente se comunica, né? Apesar de idiomas diferentes. Então, vamos mostrar um pouco, Érica, quais são os pontos? Vamos mostrar. Eu vou tirar meu óculos aqui. Tá, pera, eu acho que eu vou ver você fazer de óculos, porque se eu tirar o meu óculos, eu não vou ver você fazer. Tá bom. Então, assim, a gente vai trabalhar com a palma da mão virada para nós mesmos, e, assim, o primeiro passo então, assim, os 4 primeiros passos, o polegar vai estar trabalhando junto, embaixo, e o dedo em cima. Então, o primeiro é no meio da sobrancelha, com o dedo médio. O dedo do meio, a gente vai fazer esse toque.
Eu faço diferente. Como se fosse uma pinçazinha na Como se sobrancelha. fosse uma pinçazinha no músculo frontal aqui, tá? Mas bem suave, tá? Tá. O segundo já é o indicador, o dedo indicador com o polegar bem na ponte do nariz com o osso frontal, na ligação aqui, ó, e é o começo da sobrancelha. Tá. Indicador e polegar. Tá O ótimo. Tá terceiro dando para é ver no, muito bem. tá. Terceiro é no fim da sobrancelha. Com o E é dedo com qual anular, dedo? dedo anular, o dedo do anel. O quarto é no canto do olho, daí dá uma virada com a mão, porque pode fazer assim com o polegar também, mas eu acho desconfortável com o dedo mindinho, tá? Pode fazer assim também e procura depois uma posição de conforto. Nós vamos fazer com os braços apoiados, tá? Vamos fazer sentados, com os braços apoiados, cotovelo. Você pode pôr uma almofada, se você estiver sentado com a gente cheio de almofada aqui, apoiado. O importante é apoiar os cotovelos. Depois a gente vai fazer uma continha, uma trouxinha com todos os dedos e pôr na maçã do rosto. Uma trouxinha, põe na maçã do rosto, todos os dedos. Deixa eu olhar para cá. Depois a gente vai fazer, esticar os dedos e colocar nas têmporas, e aí vai pegar mais ou menos 4 dedos. Depois a gente vai descer as mãos para baixo da articulação temporomandibular, que é da articulação abaixo da orelha. E aí a gente vai pôr as mãos na trava 4, na base do osso occipital, aqui no fim da cabeça. E o último passo, a gente vai pôr as mãos ao lado das vértebras cervicais, na trava 12, do Jiu-Jitsu. E para finalizar, quem conseguir, a gente encosta as mãos na sola dos pés, na região do arco plantar, na trava 6. Tá? Para quem conseguir. Mas eu vou conduzindo e aí a gente vai fazendo juntos. Tá bom? O que vocês acham? Bom. Então, corram lá, rápido pegar uma almofadinha para apoiar. Eu já estou aqui na mesa, então para mim já está fácil aqui. Acho que eu vou ter que afastar um pouquinho o computador. Pronto. Bora lá? Vamos? Nós vamos começando com o palming. O palming é um exercício muito importante, ele veio da yoga, a gente usa no self-healing também, e ele consiste em tirar a informação da luz. Os olhos são estimulados pela luz e pelo movimento. Então, para a gente descansar, para a gente dar um descanso para os olhos, a gente precisaria do escuro e da pausa. Então, é muito importante na atividade que a gente está intensa com o computador, a gente fazer pausas significativas, né, Érica? Pausas que tragam restauração. Que bom que você falou isso. Eu adoro esse termo, cunhado por você, que eu uso muito. Eu penso você falando isso. Gente, preste atenção nessa palavra. Pausas significativas, momentos do seu dia que você para fazer alguma coisa que vai efetivamente fazer a diferença na sua qualidade de vida física, mental e emocional. A primeira vez que eu vi essa mulher falar isso, nunca mais saiu do meu ouvido. Às vezes eu estou correndo, eu paro, tomo um café, falo, isso não foi uma pausa significativa, eu tomei café. Mas mesmo que você pare para tomar café, é diferente se você toma um café, porque está do lado do seu computador, ou se você levanta e presta atenção no seu corpo andando na cozinha, se você conseguir andar em câmera lenta. Se a hora que você tomar o café, você fala, nossa, que delícia, era por isso que eu queria fazer essa pausa, olha que delícia que é esse café. Tudo bem, mas isso é diferente de você fazer no piloto automático. Acho que é isso também que é importante, né? Então, a gente vai começar, primeiro, juntando as mãos, como a Érica sempre inicia, na sua atitude de conexão, do seu jeito, da sua forma. Nós vamos agora flexionar um pouquinho as mãos e de olhos fechados a gente vai apoiar os cotovelos para não tensionar os ombros. De olhos fechados a gente vai cobrir os olhos com as mãos, com as palmas das mãos. E agora a gente vai tirar a informação de luz e permitir o escuro acontecer. Observe um pouquinho o seu corpo todo, desde o pé até a cabeça.
investiga suavemente os apoios que você está utilizando para estar nessa posição. Os pés, pernas, seus cotovelos. E as suas mãos tocando o seu rosto. Sente um pouquinho o calor desse contato. E observa o que ele está te comunicando. Como você sente receber de você mesmo. Percebe a sua respiração sem interferir. Ar entrando e saindo do seu corpo suavemente. O nervo óptico é estimulado pela luz. Quando nós permitimos o escuro, nós estamos dando um descanso para ele e para todas aquelas informações que ficam ainda reverberando no nosso sistema. A gente espera um pouquinho para dar tempo delas se dissiparem. E quanto mais escuro eu consigo, mais relaxamento eu estou trazendo para os meus olhos. E como os olhos estão ligados ao corpo e à mente, quanto mais escuro eu consigo, a tendência é que minha respiração se aprofunde e fique mais lentificada. E quanto mais a minha respiração se aprofunda, mais relaxamento eu trago para o meu corpo e para a minha mente, que vai se acalmando, vai desacelerando do seu ritmo, muitas vezes rápido e acelerado. E quanto mais escuro eu consigo, mais relaxamento para os meus olhos. E devagarzinho agora, vamos separando as mãos dos olhos, mas sem abrir. E percebe já, mesmo com as pálpebras fechadas, a entrada da luz chegando nos seus olhos. E fique à vontade para abri-los quando você sentir. Esse é o palming, um exercício que pode ser usado, a gente pode usar bastante. Então agora nós vamos já emendar e começar a calatonia da visão, apoiando então, ficando numa posição confortável. Nós vamos começar a primeira posição, onde a gente vai trazer o polegar e o dedo médio no meio da sobrancelha. Você pode ficar de olhos fechados, ou se quiser entreabertos para olhar. Mas procure se conectar com você mesmo, com sua respiração. Inspiro e eu volto para casa. Volto para o meu lar, para a minha fonte. Eu expiro e solto as tensões do corpo.
Segunda posição. O polegar vai para a ponte do nariz, o começo da sobrancelha, com o dedo indicador. Bem naquela reentrância dos olhos. Eu inspiro. E eu lembro quem eu sou. Um ser de paz, de alegria. Eu inspiro e eu deixo ir toda a negatividade. Terceira posição, no fim da sobrancelha com o dedo anular, o dedo do anel. Inspiro. E eu encontro comigo mesmo. Inspiro. Me liberto dos estados de raiva, medo, ansiedade, preocupação. Agora o dedinho vem para o canto do olho, junto com o polegar. Inspiro, eu encontro expansão. E expiro, eu encontro leveza. Agora todos os dedos fazem uma trouxinha e vão para a maçã do rosto. Eu inspiro, eu sinto segurança. Eu expiro e eu me afasto das limitações mentais. Agora com a mão esticada, 4 dedos nas têmporas, região lateral da testa.
Inspiro, empurro a gravidade para cima. E respiro, a gravidade me ensina a entregar. Os 4 dedos descem e vão para a região abaixo da articulação, perto da orelha, da glândula, articulação temporomandibular. Inspire e sinta a energia subir da terra pela parte posterior do meu corpo até o céu. E eu expiro e ela desce anteriormente até o chão, até a terra. Agora as mãos vão para a trava 4, na base do osso da cabeça, do osso da nuca. Nessa trava que chama a janela. Permite que quando eu inspiro, os pensamentos entrem na minha sala. Mas quando eu expiro, as janelas estão abertas para eles passarem. As mãos escorregam para a trava 12, ao lado da coluna cervical. Os dedos ficam posicionados ao lado do pescoço, onde trava lá as mãos. Na trava 12. Quando eu inspiro, eu percebo que não é a minha vontade. Eu me conecto com isso. E quando eu expiro, eu percebo que é a vossa vontade. Eu sinto alegria por essa conexão.
Agora, para quem puder tocar a trava 6, o arco plantar de cada pé, ou tocar um pé no outro, encostar um pé no outro, ou simplesmente sentir o toque do seu pé no chão. Esse lugar que fala de equilíbrio, quando eu inspiro, eu percebo que é possível ver equilíbrio entre as dimensões corporal, mental, emocional, espiritual. Quando eu expiro, todas essas dimensões que estão no equilíbrio, eu sinto paz, completude e gratidão. Agora no seu tempo, comece a movimentar os dedos, dos pés, das mãos, respirar fundo, fazer o movimento que seu corpo pedir, quebrar, esticar, espreguiçar, bocejar. Tudo bem, amigos? Já estão todos de volta? Que delícia! Não sei como foi para vocês, para mim foi muito bom. Opa! Obrigada, Vi. Foi uma delícia. Eu te agradeço. Eu espero que você volte logo para falar de outras coisas para a gente, dentro desse mundo de coisas que você faz, né? Eu gostei demais dessa nossa dobradinha aqui. E se é que eu posso chamar isso de uma dobradinha, né? Na verdade, do que você trouxe para a gente aqui hoje, foi muito, muito bom. Tem bastante gente escrevendo coisas aqui para você, e daqui a pouco isso vai ficar postado lá no Facebook. Aí dá para entrar e comentar e responder, tá bom? Tá bom, eu que Então, agradeço. querida, foi uma delícia estar aqui com você, com todo mundo. Muito obrigada, foi muito bom. Eu que agradeço, querida. Eu só vou dar mais 2 recadinhos antes da gente encerrar. O primeiro deles está até um pouco relacionado com o que a gente fez hoje, dia 15 de agosto. Eu vou dar o webinário das travas 21 e 22. Então, nós vamos falar por 2 horas, fazer meia hora de prática, por 2 horas e pouco. A gente vai falar só desse centro energético 21 e do 22. Então, é um bocado de coisa para falar a respeito. Depois que terminar essa live, eu vou postar o folderzinho lá, o flyer com as informações para quem quiser se inscrever. Não está postado ainda, eu esqueci, mas eu vou colocar depois que a gente terminar aqui. E eu queria contar para vocês que a Patrícia de Toledo Ribeiro, que vocês sabem que é com quem eu faço essa página, está preparando uma surpresa para a gente em agosto. Para a gente não, porque não é surpresa mais para mim, porque eu já sei o que é. Um presente para a gente. Aí é presente para mim também, porque eu também vou usufruir. Então, eu queria falar para vocês, divulgarem essa página, curtirem, seguirem a página. Então, quem não segue ainda, segue a gente. Quem não curtiu ainda, curte lá. Conta da página para os amigos, porque a Patrícia tem um empenho incrível em fazer dessa página uma página muito bonita. E o presente que ela vai dar para a gente em agosto, todos os dias de agosto, vocês não fazem ideia do que está por vir. Então, curte, segue, distribui, como é que chama? Compartilha essa página com seus amigos, e principalmente essa live de hoje, gente. Esse presente que a Vivi trouxe para a gente, ele não dá para dizer o valor disso, numa época em que a gente passa a maior parte do nosso tempo ocupando os olhos com tela. A pessoa fala, eu não fico no computador, mas eu estou lendo. Então, eu acho que eu não consigo me lembrar na minha vida um tempo que eu passei tantas horas na frente de uma tela assim. Então, esse presente que a Vivi deu para a gente hoje, que ele seja,
que ele seja espalhado, sabe? A pessoa não precisa conhecer calatonia, não precisa saber nada sobre terapias alternativas, não precisa saber nada sobre Jinshinjutsu. Essa adaptação que ela fez da calatonia da visão para poder dar para a gente essa possibilidade da gente cuidar dos nossos olhos é uma coisa que merece ser conhecida por todo mundo. Então, Vivi, muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você vai ser uma das primeiras pessoas que eu quero abraçar muito quando tudo isso acabar. Eu também. Tá bom? Queridos, fiquem com Deus. Até domingo. Domingo às 8 horas a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.